seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast do AI Summit Brasil 2025. E estamos aqui gravando esse novo episódio falando sobre tecnologias disruptivas, tecnologias exponenciais e o que vem depois da inteligência artificial. Pois é, pessoal. Você acha que vai ficar só nisso? Trouxemos aqui um especialista muito incrível, profissional. Tá começando aí um pós-doc. Vamos ver o que vai sair desse assunto muito importante. Valdemir Cambiuti. Acertei? É que esse nome é difícil, hein, gente? Não, brincadeira. Valdemir, obrigada. Obrigada pela sua agenda, obrigada por estar aqui com a gente. Mais uma vez, você sempre muito ativo, propositivo, contributivo. Se eu posso dizer que essa palavra existe. Mas a gente vai trazer aqui um tema, ele vai se apresentar um pouquinho para a gente. Mas uma curiosidade muito importante é que eu conheci o Valdemir em 2024, né? No ano passado, e o que me chama a atenção é a capacidade do pragmatismo, né? Que você vem abordando sobre o uso da inteligência artificial e tudo que abarca a inteligência artificial. Sim. Não adianta ser só letra da lei ou letra, né, palavras somente, tem que ter pragmatismo. Mas se apresenta pra gente, fala um pouquinho de você, o que você está fazendo, sei que você tem coisa nova para falar, então vamos lá. Legal, meu nome é Valdemir Cambiuti, eu sou engenheiro de computação, de formação, né? Por muitos anos, mais de 20 anos, eu fui executivo na Microsoft, então fui diretor do Microsoft Technology Center, aí fui Tech Sales Manager, responsável, né, pelo time de Technical Sales, que suporta a Enterprise, né? E saí da Microsoft agora recentemente. Terminei o meu doutorado, então minha área de pesquisa é computação quântica. Olha então, em primeiro semestre, fez a transição, fechei um ciclo na Microsoft, fechei o doutorado, então agora eu estou explorando, estou exatamente nesse momento, eu estou explorando o que é um pós-doc, uma próxima pesquisa, estou montando uma mentoria, dei algumas aulas, então estou começando a estruturar e estou bastante interessado com o que é essa discussão que vem depois de IA e que já começou. Legal. Então a gente está aqui no AI Summit, né? Uma alegria, participei no passado, e a discussão ela mudou completamente de 2024 para 2025. Sim. Ela é muito mais prática, você falou bem isso, acho que é importante ser prático, e acho que tem um pragmatismo de pós-IA e para onde vai, que está bastante interessante. E aí conecta várias tecnologias que a gente falou ontem até no painel. Exato. E essa provocação, esse assunto é muito importante. Eu não sou pós-doc, mas eu sou uma curiosa, né? E ontem, inclusive, num podcast que nós estávamos gravando, veio essa pauta, né? E aí? E depois da inteligência artificial? A gente não conseguiu concluir, por óbvio, né? Esse assunto é extenso e não adianta a gente querer correr com a questão, mas eu queria te ouvir nesse sentido, o que você tem pesquisado, o que você tem visto, inclusive fora, né? Porque existem muitos papers fora falando já sobre isso. Eu queria te ouvir. Você pode pensar o seguinte, hoje a gente está num timing bastante importante, né? Passou de 2022 para cá, o hype total, né? Todo o impacto de IA generativo. Então, a cada semana tem um evento de IA. A gente está falando do IA Summit, onde tem um monte de cenários práticos de adoção de IA generativa, para a área de saúde, para a educação, mas em paralelo, eu tenho outras tecnologias importantes. Perfeito. Né? Vou citar duas importantes, que é High Performance Computing, ou computação de alto desempenho. Perfeito. Que já é usada intensamente por laboratórios, por empresas de fármacos. Como é que você faz um novo medicamento, um drug discovery? Você utiliza autoprocessamento. Né? Então você faz muita simulação. E essa computação intensa já existe há décadas, legal? Está em paralelo e ela está evoluindo. E você também tem há 40 anos, a gente falou ontem, computação quântica. Tem uma expectativa, é um novo poder computacional, uma máquina que não funciona como um modelo tradicional, perfeito, mas que tem um poder importante, que é de paralelismo. Olha só. Então o que é interessante? Eu posso explorar uma simulação de moléculas, o comportamento delas, por exemplo, em conjunto com outro fármaco. E o que é interessante, como ela tem um paralelismo nativo, né, do modelo que é funcional de computação quântica, eu ganho tempo de simulação e eu ganho precisão. Então agora você junta os três. Opa, eu tenho IA como um motor importante na área de saúde. Eu tenho HPC, que já é nativo em vários cenários de alta computação. E eu tenho a computação quântica nascendo.
que vem depois da IA? Convergência. Olha só. Então, o que está nascendo como grande, que é bastante interessante, é como é que se converge grandes cenários, e aí você pode extrapolar. Cenários da área de logística, na área de manufatura, na área de material science, na área de saúde, de fármaco, drug discovery. Como é que se converge poder computacional de uma IA, inferência, poder computacional de um HPC, High Performance Computing, muito poder de processamento e alta acurácia de uma máquina quântica, de um dispositivo quântico. Então você já pode esperar que, adivinha, já nasceu, isso já está em exploração e muito trabalho nessa área. Você me fez lembrar, Valdomir, que é o seguinte, você falando dessa questão da convergência, eu estou imaginando aqui uma indústria farmacêutica que tem o seu processo produtivo, Correto. mas desde a ponta, desde a criação de uma nova molécula, de um fármaco, de uma droga, até a distribuição desse projeto. É exato. Então, você está me dizendo que a gente, com tecnologia, alto processamento computacional, alto poder de inteligência artificial, que de repente pode mapear e distribuir de maneira muito mais assertiva, vamos dizer assim, aonde eu vou realocar esse processamento ou até mesmo produto pronto na esteira de venda da farmácia, em qualquer outro lugar, usando e convergindo toda essa tecnologia. Exato. Agora eu estou falando de tecnologia para ponto a ponto. Exato. É isso? É isso. E aí a história começa a se amplificar, né? Você pode pegar hoje, em grandes laboratórios, em grandes áreas de pesquisa, vai se verticalizando cada um dos problemas, né? Então, por exemplo, eu posso utilizar, a gente viu alguns exemplos aqui no evento, IA para antecipar um comportamento de um paciente numa área intensiva, de uma UTI. Perfeito. Então, eu posso capturar, por exemplo, dados de um equipamento, né, de vários parâmetros médicos, né, por exemplo, temperatura do paciente, batimento cardíaco, ventilação. E não necessariamente ele precisa estar no hospital. Ele pode estar em Exatamente. casa. Mas você imagina que você está dentro da UTI, ele está lá numa situação entre vida e a morte, autocuidado, Sim. e eu posso capturar todas essas informações em tempo real e uma IA pode fazer uma inferência e falar o jeito que está indo, o paciente número 10 tem um potencial de problema. Sim. E aí você pode antecipar um comportamento, uma atuação do time de saúde. médico. E Perfeito. falar assim, opa, o que está acontecendo aí? Olha, deu febre. E aí você antecipa. Não, mas o que eu estou querendo só entender, porque isso aqui também é um aprendizado aqui para mim, pessoal, isso aqui é muito importante. Porque assim, eu estou falando de toda a cadeia de valor. Então, exatamente. Mas é o seguinte, você tem essa IA que captura essa inferência. Perfeito. Mas qual é o medicamento que eu posso aplicar para aquele paciente com aquele histórico? Eu posso fazer simulações Perfeito. antes Perfeito. com o dor de HPC. Perfeito. Mas qual é o tipo de medicamento que melhor se adapta para esse tipo de comportamento sanguíneo, de, por exemplo, pele? Eu posso ter alta acurácia com computação quântica. Nossa. Aí sim, eu estou convergindo diferentes momentos dessa saúde 4.0, que você pode falar, com diferentes poderes computacional. Para chegar nisso, tem muito trabalho ainda. Perfeito. Então, tem algoritmo para computação quântica, tem integração entre HPC e máquinas quânticas. Perfeito. Tem que ter modelo vertical de IA treinado para um cenário de logística, por exemplo, como você falou, ou um cenário médico. Mas tudo isso já está acontecendo. E quando você fala de convergência, é o que a gente está vivendo, ou viveu, não sei se eu posso dizer que já viveu, mas que é aqueles assuntos relacionados aos múltiplos agentes de inteligência artificial. Sim. Antes eu tinha um agente para cada coisa. Agora eu posso ter um grande agente que converge com outros pequenos agentes falando de temas. E é até uma brincadeira, né, que fizeram. Eu posso ter o agente central e o cara aqui conversando com todos os outros, perguntando-se qual é a decisão dos agentes. Mas isso já é algo, por exemplo, desde o ano passado, nos últimos 2 anos, você já encontra diversos conteúdos onde você fala em arquiteturas padrão, ou patterns de arquitetura, para sistemas agênticos. Perfeito. Então, o que significa? Já tenho formas de combinar os diferentes agentes. E aí, por exemplo, você pode ter um agente master escravo. Você pode ter um agente que é conversacional. Você pode ter um agente que é centralizador e delega trabalhos para outros agentes. Perfeito, é isso. Então, agora pensa, eu posso ter sistemas multiagentes. Então, eu posso também ter um sistema, não só multiagente, multimodelo. O
Quem disse que todos os agentes vão usar o mesmo modelo? Nossa. Pode ser que o seu prompt ou a sua conversa, o médico na UTI, quando ele faz a pergunta, é tão complexa que o agente central escolhe os modelos que melhor atendem o prompt. Então, eu posso ter multimodelo em função da complexidade do prompt. E agora, o cenário principal de convergência, né? Que é, eu posso alimentar esses modelos todos com 2 tipos de dado. O dado de precisão do meu paciente. Ele está falando aqui da área de saúde, né? Que só você tem. Então, não é algo genérico. Perfeito. Isso é precision Exclusivo. Exclusivo. Personalizado. Então, é um dado específico daquele paciente. E eu posso trazer um novo dado que hoje eu não tenho. Que é um dado de simulação de alta acurácia feito por um computador quântico. Nossa, gente. Então, quando eu falo convergência, o que significa? As futuras IAs, elas não só serão multimodelo, multimodal, multiconversacional, multiagente, mas elas também serão treinadas por um dado que não existe hoje, porque é impossível de se simular. Porque eu vou fazer execução de simulação de química quântica no computador que fala a língua da natureza quântica. E você também, você falando, eu estou pensando aqui, você está aumentando também a análise, que hoje, teoricamente, a gente chama de análise preditiva. Exato. Você está dando um passo, ou seja, o que vem depois também da análise preditiva. Você está indo muito além do que, de fato, a análise preditiva te traria. O que você pode falar é o seguinte, você tem cenários, nichos específicos, onde HPC mais quanto vai ser bem aplicado. Quais são? Já são cenários que os grandes laboratórios de HPC já usam. Perfeito. Então você tem simulação química, meteorologia, materiais, drug discovery, a parte de, por exemplo, astrofísica, simulação física, termodinâmica quântica, termodinâmica. Então tem vários cenários que são de altíssima complexidade computacional. Perfeito. De petróleo. Indústrias, né? Indústrias específicas que vão se beneficiar muito dessa visão, Aí você pode dessa consolidação, né? Você pode ter um job executado numa QPU. Aí, então, agora vamos para a convergência máxima, né? Hoje você usa o quê? CPU. Perfeito. Certo? Uma central de processamento é uma CPU de série. Básica aqui. Aí você fala, estou usando uma IA, estou usando uma GPU. Né? Legal, porque a unidade de processamento gráfico é bem legal para fazer a parte da álgebra linear da matemática associada a redes neurais, a IA. Perfeito. Legal. Mas quem disse que vai ser só esses caras? Então, uma IA os novos modelos vão poder selecionar que poder computacional eu ativo, dependendo da complexidade do problema. Uma parte vai para CPU, outra parte vai para um GPU. É uma capacidade distribuída no final do dia. Exato. Ou uma QPU é um seletor de poder de processamento. Perfeito. Então, isso gera economia e eficiência. Exato. Porque ele vai entregar exatamente o que o usuário precisa no momento que ele precisa. E aí a pergunta é, quem define que pedaço vai para onde? Vai ter uma IA para fazer. Olha. Então eu sempre brinco, né? Lembra do Tony Stark? Sim. O Homem de Ferro, né? Sim. Ele usava teclado? Não. Ele conversava com a Jarvis. Né? O Jarvis era uma interface IA que tomava decisão pro Tony Stark. Falou assim, o que você quer de simulação? Simula para mim aí sei lá, um ciclo de Moebius e uma simulação quântica. Ele vai se virar para segmentar o problema, definir o problema, criar os datasets, escolher qual o poder de processamento mais interessante, se é uma CPU, uma HPC ou uma QPU, e devolve a resposta em alto nível. Então a gente vai lá na frente, já começou os embriões desses caras já existem. Perfeito. Você já consegue na academia encontrar alguns laboratórios internacionais criando exemplos. Então já tem os primeiros exemplos. O que falta ainda é a integração completa. Claro. Né? Então, por exemplo, a maioria dos data centers de HPC já criaram um puxadinho para botar uma máquina quântica lá. Porque ontem, por exemplo, até o Evandro, que participou do painel, ele falou o seguinte, cara, em algum momento, talvez não em 2029, talvez não em 2030, a gente vai ter um cenário em que um computador quântico transfere informações quânticas para um outro computador quântico. Exato. Em situações diferentes. Muitas vezes eu não vou precisar de cabo, eu não vou precisar daquela fiação toda, eu não vou precisar de nada ótico, nada disso. Eles vão se convergir, eles vão se falar, vão trocar informações. E o processamento de um, que é diferente do outro, vão poder também o que se a gente conectar. espera, que aconteceu em computação clássica, né? A gente Perfeito. tem
redes de computação, né? Perfeito. Redes de computadores, né? Então a gente pode esperar a computação quântica distribuída. Assim Perfeito. como você já tem a computação distribuída. Computação Então clássica. você vai ter em vários distribuída. momentos. Exatamente. Ou seja, você já tem uma máquina distinta falando com a outra, né? Em algum momento você pode esperar uma máquina quântica comunicando com outra, ou melhor, uma máquina quântica com dado quântico convertendo o dado Para um para o dado computador clássico. Isso é O ser fantástico. humano, ele não consome dado quântico. Não. Então, em algum momento, eu preciso converter. E isso é tese de doutorado. E o interessante que a gente também trouxe essa pauta aqui foi o seguinte. Imagina, então, eu tenho aqui um processamento super robusto, muito oneroso, não é simples e não é barato ter um computador quântico, diga-se de passagem. Aliás, poucas empresas no Brasil hoje têm um computador quântico ou um simulador de computação quântica. Você tem alguns laboratórios, né, Sim. que já compraram e estão construindo seus primeiros computadores quânticos no Brasil. Tem no Rio de Janeiro, né, Sim. o Centro Brasileiro de Pesquisa em Física, né, Sim. o CBPF. Tem em Florianópolis também. Você tem coisa. algumas iniciativas, o Cimatec na Bahia, né, Sim. em Salvador tem um simulador quântico, o Quatomo. Perfeito. Então você tem, é um custo grande. Você tem já iniciativas que a gente chama de computadores quânticos open source, né? Com valor abaixo de $1 milhão. Meu Deus. Né? Então, ou seja, um computador mais barato hoje, É quântico, $1 milhão, $1 milhão de $1 milhão dólares. que dá 5, 6 milhões de reais. Fazendo uma conta, Na né? conta de padaria. Mas isso pensando numa tecnologia específica chamada supercondutor. Sim. Né? Você tem várias outras tecnologias que são exploradas. Então, você tem tecnologia fotônica, tem tecnologia de gaiola de íons. Então, não existe um padrão. Perfeito. Então, existe no mundo, existe muito investimento, né, em torno de $40 bilhões de investimentos Nossa. globais em tecnologias quânticas. Computação quântica, comunicação quântica, simulação quântica, né? Muita pesquisa na China, Estados Unidos, Canadá, na Europa de modo geral, né? E o que se espera? Que eu tenha, até 2029, uma máquina, que a gente chama de 100 qubits. Sim. O quê? Universais, tolerantes a defeito. Isso é diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem várias máquinas disponíveis no mundo, com vários poderes de computacionais, mas como suscetível a erro. Perfeito. Em 2029, eu começo a ter uma tolerância a erro Menor. nativa que me permite executar problemas mais complexos. Olha só. E aí eu vou para simulação de química quântica, vou para exploração cenários de física, e aí eu começo a ter um quantum utility ainda essa década. E mesmo com todo esse poder computacional, essa informação de dados, enfim, na vida do usuário. Porque no final do dia, a gente vai perceber, por exemplo, o computador clássico ou a computação clássica faz parte da jornada do usuário normal, comum aqui, eu que uso o computador, você, celular, enfim. Exato. Agora, vai ser perceptível a utilização de computação quântica ou é uma coisa muito tênue? Ou vai acontecer o que você falou mesmo, né? Da transferência da computação quântica dos resultados para um computador clássico. É isso, né? Então você pode falar o seguinte, para responder isso, tem 3 paradigmas que vão acontecer nos próximos anos, né? Então, muitos, os centros, o I3E, tem vários laboratórios que falam isso, né? Primeiro, a gente vai ter uma hiperconexão de aplicações e de dispositivos. Perfeito. 5G. Perfeito. Então, para o meu usuário... Até 6G, né? 6G. Já se falam até 6G. Da próxima década, né? 2030 Sim. em diante. Sim. O que significa? Eu vou ter baixa latência e alta velocidade. Então, eu vou ter carro mais rapidamente conectado, tomando decisão em tempo real. Perfeito. Eu vou ter dispositivo, que você deu exemplo, né? Dispositivos médicos no corpo de um paciente em casa, monitorado em tempo real. Perfeito. Só é possível com baixa latência, alta velocidade de conexão. Perfeito. Isso é perceptível para o usuário, né? Em paralelo, o segundo paradigma, IA em todo lugar. Opa, essa IA em todo lugar é que tem o salto. Vai ser transparente para o usuário que essa IA é mais exata ou assertiva. Por quê? Porque eu tenho agora, alimentando o modelo dessa IA, um dado de alta acurácia, impossível hoje. Perfeito. Por quê? Porque ele rodou em HPC mais quantum. Perfeito. E vai ter O cenário que quantum, isso na aguenta. verdade, vai beneficiar a indústria como um todo, e isso vai se transformar Em dados clássicos. exatamente, gradativamente vai se transformar. Gente, olha que aula que a gente está bem legal. vendo aqui. Isso aqui é fantástico, né? Só que vai programar em computação quântica pra você ver. Aí, E aí a deixa, tá? Se hoje a gente já tem um gap de desenvolvedores de IA, então várias startups, empresas, já tem uma dificuldade para contratar developer de IA em múltiplos modelos, agentes, imagina para desenvolvimento em quantum.
Imagina. Então, existe um novo ecossistema de desenvolvedor, de analista, de arquiteto, de engenheiro de software quântico nascendo no mundo. Olha E só. isso é um ecossistema enorme que está nascendo. Já tem startup nascendo, já tem muitos anos, Sim. mas que eu vou precisar, em algum momento, engenheiro quântico. Olha Não tem só. no Brasil ainda. Eu Vai sou ter, engenheiro né? de computação. Vai ter um aí, ó. Entendeu? O engenheiro de computação é de formação. Mas o que eu preciso, de fato, é um engenheiro de computação quântica, um engenheiro quântico. Que utiliza a computação com física, com uma série de coisas. Acertou. Ou seja, porque o físico não tem os aspectos da engenharia. O engenheiro de computação não tem os aspectos da física. Como é que se junta essas várias disciplinas? Porque eu não estou falando só computação. Eu estou falando de comunicação, metrologia quântica. Então imagina que um sensor, hoje, biométrico, ou um sensor qualquer, de GPS, por exemplo, de navegação, né, nos oceanos ou de espacial, utiliza uma tecnologia clássica. Sensores de navegação quântico são altamente precisos. Sim. Já é o próximo grande salto. Quem faria isso? Um engenheiro quântico. Perfeito. Olha, e a gente falando tanto dessa questão da transformação da inteligência artificial, que tirando empregos, mas ela também está impulsionando para a geração de novos empregos, né? Isso é fantástico. Tem um escopo gigantesco de novas posições. Se você pensar só naquilo que está ao redor da engenharia de quantum, já é gigantesco. Que começa desde o laboratório, da parte de eletrônica fina, criogenia, a engenharia de computação propriamente dita, de software. Nossa. E se você pegar para IA, a mesma coisa. Então, a gente está na frente aí dos próximos 4, 5 anos, para pensar a longo prazo como 5 anos. Mas 2029 é daqui 4 anos. 4 a expectativa é longo prazo, porque hoje... Não dá para ser 10, né? Mas nesses próximos 4, 5 anos, a gente tem uma explosão de novas oportunidades, acho que nas 3, tá? Tanto para IA, quanto para HPC, quanto para Quantum, para todas as indústrias. Algumas mais. E eu acho legal, porque, por exemplo, mais uma vez eu vou conectar os painéis anteriores, porque a gente falou muito, por exemplo, o Olímpio trouxe aqui, ele trouxe as características de rede, né? Sim. Poxa, a gente tem regulação de rede, a gente tem o Brasil ainda peca em termos de infraestrutura de rede, né? Porque para chegar ao 5G lá no Iapoque, no Chuí, vai demorar. E aí ele falou muito dessa questão da baixa latência e alta velocidade. E ele falou um negócio muito legal, que assim, eu saí daqui realmente encantada, que é o seguinte, com toda essa massa de coisas que estão acontecendo, esses dados e tudo mais, o que vai acontecer? Vai chegar um momento, exatamente o que você falou também, Ademir. O usuário não vai perceber que ele está usando IA ou computação quântica, computação normal, ele vai usar. Só que ele vai ter exatamente o que entregar, o que for entregue para ele vai ser exatamente o que ele precisa. Porque a internet, a inteligência artificial vai ser capaz de fazer uma leitura do meu momento. Eu estou usando lá a internet, baixando um vídeo, eles até deram um exemplo. Ela precisa de baixa latência e alta velocidade. Mas você que está acessando um artigo na internet, você não precisa de baixa latência e alta velocidade. Você precisa do mediano. Por isso que é roteamento. Exatamente. Eu achei incrível, nunca tinha pensado nisso. Eu sou uma entusiasta de tecnologia, não sou cientista nem nada, mas eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, gera economia. Né? E gera, obviamente, entrega de um serviço que a gente precisa trazer para a população. Né? E impacto econômico, social, tem uma série de CIS aqui que são importantes no final do dia. Né? Eu achei muito legal que um dos painéis, né, o painelista falou que a IA hoje pode ser considerada uma prótese, né, uma prótese de conhecimento, uma prótese de um acelerador para talento ou para algum cenário de argumentação, e você pluga para tomar uma decisão, acelerar uma produtividade ou mudar um insight de fato. Né? Sim. Mas a tendência é que cada vez esses modelos eles vão ser dinâmicos e também mais exatos. Né? Dinâmicos no sentido de quem diz que é o único modelo. Perfeito. Né? Então você vai ter uma IA como interface multimodelo de forma dinâmica de acordo com o roteamento ou de acordo com a complexidade daquilo que você está colocando. Então, de forma técnica, né? O prompt, a conversa, define para onde vai o modelo, qual o modelo. E esses modelos por baixo dos panos já foram treinados cada vez mais
com um dado de alta acurácia. Talvez Isso é uma expectativa. para quem está nos ouvindo e quem não é tão técnico como você, mas que possa entender que, no final do dia, toda essa tecnologia, ela vem beneficiar, primeiro, computação quântica, eu quero dizer, uma grande indústria que precisa desenvolver, fazer desenvolvimento de inovação e uma coisa nesse sentido, mas isso ao longo da jornada, de fato, vai afetar o usuário final. Sim. Como? Com uma nova droga para um tratamento de saúde, né? Para um novo equipamento, eventualmente, para proteção e segurança da nação. Sei lá, eu tô aqui elocubrando, mas super empolgada porque tem muita coisa legal, né? Tem muita coisa legal. Vou dar só dois exemplos importantes, né? Por exemplo, você pode falar que hoje tem um processo químico chamado Haber-Bosch, Sim. né? Que faz captura de nitrogênio para fazer amônia, para fazer adubo, para fazer comida, né? Então, é dito que Uma cadeia, né? Para que o Haber-Bosch é importante? Porque ele faz só adubo para fazer comida, né? Legal. É dito, né, em alguns papers, que falam o seguinte, de 4 a 5% da energia do mundo é consumida nesse processo. É um processo custoso. Legal? Também já vi, alguém já comentou o seguinte, que o próprio consumo de energia para suportar data centers de IA está passando o próprio Haber-Bosch. Então, olha só, você tem 2 grandes motores de consumo de energia no mundo, que são, para gerar adubo, para gerar comida, Haber-Bosch, e outro para suportar data centers de IA. Legal, né? Esse é o cenário. Mas o que você pode esperar é que o próprio Haber-Bosch é um processo químico da indústria. Mas na natureza, eu tenho bactérias que capturam o nitrogênio, a temperatura ambiente, e não paga nada para ninguém. Exato, e não precisa de nada. E como energia. Então, não dá para simular hoje. Então, hoje eu não consigo simular o processo de captura de nitrogênio que acontece na natureza, numa enzima chamada nitrogenase. Vou simular a enzima, não dá. Por que não dá? Porque é extremamente complexa, exponencial. Olha só. Levaria um tempo inviável para eu esperar. Portanto, a indústria química fica com o que tem, Haber-Bosch. Mas eu poderia, de alguma forma, usar um computador quântico para isso? Para simular isso. Exatamente. E aí começa a ter alguns artigos dizendo o seguinte, não, com 100 qubits, eu posso até, tolerantes a defeito, então isso é 2029, simular com um algoritmo específico de simulação de química o comportamento da nitrogenase numa máquina que eu vou ter no final da década. E se eu tiver essa simulação, o que eu faço com isso? Eu mudo os parâmetros do processo do Haber-Bosch. De repente, ele consome menos energia. Então, olha só, um outro fator importante. Eu posso ter uma indústria de química que consome muita energia impactada por uma simulação num novo modelo computacional. Perfeito. Isso não está há décadas. É daqui a 4, 5 anos que é uma expectativa, os mais otimistas. Meu pai. E isso pode revolucionar a indústria de adubo. Com certeza. Ou seja, a indústria química. E quem explora isso para qualquer E quem está olhando para essa questão da computação quântica hoje, daqui a 4 anos, vai estourar. Vai ser exponencial. Porque ele já está testando hoje. Ele já está fazendo agora. E quando chegar a hora de a computação quântica, a hora e a vez da computação quântica, isso vai... quem fizer primeiro, sai na frente. Bebe água fresca, né? Quem chega primeiro, bebe água fresca. Eu falei esses dias. Por isso é um ecossistema inteiro, é um ecossistema inteiro nascendo. Pra você ter uma ideia, né? A NVIDIA, né? É importante. A NVIDIA é super importante, estrutural, estratégica para a indústria de IA. Por quê? Porque ela tem lá uma infraestrutura de programação de modelos de GPU, chamado CUDA. Perfeito. Né? Legal. Sem CUDA, você não tem os modelos hoje como são programados para ILM, para ChatGPT, etc. Muito bom. É extremamente necessário. Extremamente necessário. Adivinha o que ela lançou? O CUDA Q Quantum. Para quê? Para suportar... Ela não vai fazer computador quântico. Não. Mas ela vai suportar a mesma necessidade que eu tenho de calibração, experimentação, programação, montagem dos experimentos de máquinas quânticas. Para quando? Para os próximos 4, 5 anos. Perfeito. Já antecipei. Não, e ela está se aprimorando também no final do dia. Ela começou com umas GPUs super pequenininhas, com poder computacional. Exatamente. Agora, olha o caminhão de coisas que eles têm, né? E olha o investimento que eles fizeram, né? Claro, eu não estou falando de modelo de negócio, né? Porque se você for olhar as ações, deram uma caidinha nos últimos dias. Brincadeira. Mas, brincadeiras à parte, mas assim... fantástico, assim, você deu mais uma aula aqui, mais um show. Legal.
É muito bom estar aqui com você, conversar com você, mas o nosso tempo urge aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, suas considerações finais, mas também como é que as pessoas te acham, já que você está Legal. com projetos novos, né, com startups e tudo mais, como que as pessoas te acham? E aí, acho que é legal você compartilhar isso aí. Legal. Por enquanto, eu estou concentrando em 2 canais principais, né? Então, eu estou como colunista lá no próprio AI News, Claro. né? Então, eu estou com os meus artigos que eu estou Que, compartilhando. inclusive, pessoal, por favor, assistam, leiam, vejam os artigos do Valdemir, que é muito bom mesmo. Já li Legal. alguns. E eu devo colocar algumas novidades através do LinkedIn, que você Lógico. conecta, sai direto ali direto do AI News. E Perfeito. devo publicar em breve um outro portal também, que já suporta especificamente as ações que eu estou montando. Perfeito. Principalmente de Quantum, né? Já que você está especialista. O seu pós-doc vai focar nisso? Então, Ou você não pode dar spoiler? Não, eu estou tateando ainda. Tem muita discussão, né? Acho que tem vários aspectos que ainda são relacionados tanto à parte de arquitetura de máquinas quânticas, Perfeito. quanto uma aplicação específica para uma área. Então, por exemplo, o desenvolvimento de aplicações para uma área médica, para drug discovery, ou como é que você pode pegar, aproveitando a tese de doutorado, como é que eu posso aplicar a parte da tese, né, que extrapola, faz a parte de otimização de processamento, Perfeito. para alguma aplicação. Então, eu estou começando a tatear exatamente Muito esse bom. cenário. Vai ser muito legal ver o seu pós-doc, a defesa do seu Esse é pós-doc. um projeto para frente. E tem muita coisa, até 4 anos, até a computação quântica sair, de fato você já vai ter o seu pós-doc Boa. concluído, com certeza, vamos acreditar. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada mais uma vez pela aula aqui, pelos insights compartilhados, é muito bom conversar com você, de verdade. Obrigado, Luiz. É bom falar com gente inteligente, Bom, né? Então, pessoal, e você que nos assistiu até agora, muito obrigada por dividir aqui o tempo com a gente e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Muito bom! Legal demais. Parabéns.